Sou a Cintia Andrade, fisioterapeuta, e hoje no Fisioterapia em Foco vamos abordar um assunto que vem ganhando destaque, que é a ozonioterapia. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu convidei a Michele Passos, que é fisioterapeuta, especialista nessa área, e vai falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Tudo bem, Michele? Tudo bem. Então, meu nome é Michele, eu sou fisioterapeuta formada há 5 anos pela Universidade de Caxias do Sul, né? Também tenho especialização em fisioterapia dermatofuncional, que é mais enfoque na estética, mas também trabalho com a ozonioterapia há mais ou menos 1 ano, né? Então, essa ozonioterapia, ela é um tratamento bem antigo, mas que veio à tona muito recente, a partir de 2018, mais ou menos, né? Então, a ozonioterapia é um gás medicinal formado de 3 moléculas de oxigênio. Então, a gente precisa de um aparelho regulamentado pela Anvisa e o oxigênio, propriamente dito, para poder transformar esse ozônio, a gente retirar, seja ela em seringa ou em bag, né, para tratar o paciente de acordo com a patologia dele. Legal. E quais os benefícios dessa terapia? Aumento da oxigenação no sangue, aceleração do metabolismo, melhora da imunidade, cicatrização de feridas mais acelerada. Ele tem um poder muito grande anti-inflamatório, antifúngico, bactericida. Então ele serve para muitas patologias, muitas coisas além da estética. Ah, legal. E como que é feita essa aplicação? A gente precisa de várias formas, então o fisioterapeuta ou o profissional da saúde, ele vai avaliar o paciente conforme as queixas dele, desde a avaliação da anamnese, né, que a gente pega todos os dados do paciente desde uns 5 anos atrás e quando começou as queixas dele, para poder indicar a melhor via de aplicação possível. Essas aplicações, elas podem ser injetáveis, elas podem ser via retal. A água ozonizada também a gente pode ingerir, né? A parte das bags, que elas são bem enfoques para queimaduras, para úlceras e feridas abertas e dermatites, né? A autohemoterapia, que ela é um pouco mais complexa e não são todos os profissionais que costumam fazer, porque também precisa ter um aporte de um equipamento melhor, né? E tem mais a parte também dos cosméticos ozonizados. Uhum. E essas aplicações dói? O paciente sente algum desconforto? Depende da via de aplicação, né? Normalmente a injetável costuma ser um pouco desconfortável, tá? Depende também, a gente não pode graduar a dor, porque a dor ela é individual do paciente. Então, tem muitos pacientes que eu aplico e referem não sentir dor nenhuma, assim como tem pacientes que têm sim um desconforto e a gente usa de algumas vias que a gente faz para diminuir a dor, como a eletroterapia junto, colocar um TENS, né, fazer a gente tem um aparelho de massagem que a gente faz uma estimulação mais próximo do local que a gente vai injetar, que meio que desvia a dor, né, da teoria das comportas das dores, né. Uhum. Isso. E quais as indicações dessa terapia? Então, para a parte traumatológica, então, lesões por esforços repetitivos, inflamações, doenças crônicas como reumatismo, artrose, né, bursites, lesões especialmente ditas de contusão, traumas, né, para a parte de fibromialgia, que são as dores crônicas, os pacientes eles costumam relatar uma melhora muito boa, principalmente para as pacientes que têm fibromialgia, que a gente sabe que as pacientes que têm fibromialgia, elas têm dor por várias partes do corpo, e é uma dor crônica relacionada com a parte cerebral. Então, o que que faz? O ozônio, ele trabalha com a parte, né, do retal, que a gente fala que é a parte mais metabólica. Ela também faz a liberação de endorfinas e ocitocinas, que são hormônios que dão prazer para o paciente. Então, automaticamente, a gente também vai modular a parte psicológica dessa paciente. Então, por isso que eles têm um efeito muito bom e uma resposta muito positiva com o ozônio. Ah, legal. E como tu falou, tu trabalha com outras técnicas também, né? Então tu acaba associando a técnica do ozônio com pilates, exercício físico. Sim, porque o ozonioterapia ele é uma terapia complementar. Então a gente tem que ter ciência que ele é muito analgésico, ele é anti-inflamatório. Mas nós, como fisioterapeutas, a gente tem o dever de tratar o que está gerando esse processo inflamatório. Então, existe a disfunção muscular, existe toda a disfunção de mobilidade que gerou essa alteração inflamatória. O ozônio vem para acelerar esse processo de reabilitação.
Então, sim, tem pacientes que têm tendinite, que têm bursite ou a própria fibromialgia, que a gente consegue evoluir mais dentro do pilates, dentro da própria reabilitação traumatológica e até a gente encaminhar e conversar com a equipe multidisciplinar, com os profissionais de educação física, encaminhar para academia, porque eles começam a conseguir ir sem sentir dor, então a gente tem uma resposta muito rápida. Um resultado mais rápido. Então, um paciente que talvez demoraria umas 30 sessões, porque a gente sabe que quando o paciente tem muita dor, o foco primordial é tratar essa dor. Então, às vezes, as primeiras vezes a gente vai dar uma liberadinha bem de leve, manual, a gente vai fazer um ultrassom, a gente vai botar um TNS, um interferencial, né, crioterapia para condicionar esse processo inflamatório e essa algia. E às vezes a gente não consegue evoluir muito porque o paciente realmente sente muita dor. E a ozonioterapia, o efeito dela é muito rápido, porque eu já testei em mim. Então, esses tempos eu tive uma tendinite muito séria no meu punho e a gente usa muito as mãos, né, para tratar as pessoas. Né? E uma coisa é a gente fazer o curso e aplicar na gente sem dor, e a gente resolveu aplicar com dor, né? E ver realmente os resultados. Realmente, eu fiz bem certinho os pontinhos ali e em 5 minutos a dor, assim, sumiu da minha mão. Eu pude trabalhar tranquilo o dia inteiro, dirigir sem dor alguma. Então, isso pra gente é muito bom pra gente conseguir evoluir no termo da reabilitação. Por isso exatamente, porque as pessoas às vezes estão num tratamento, né? Começam um tratamento e por conta da dor a gente não consegue evoluir com esse paciente, né? A gente tem que adaptar muitas coisas, né? E o próprio paciente, ele não se anima, né? Porque ele medo da dor, muitas vezes. O medo da dor, e ele não vê, às vezes, uma melhora muito rápida. Às vezes ele acaba desistindo até de fazer pilates por causa da dor, né? Então a gente fica, às vezes, meio limitado. Então, como a gente frisa, a ozonioterapia ela vem para complementar. Então, a gente não vai deixar de tomar o medicamento que o médico solicitou, a gente não vai deixar de fazer a reabilitação, né? Se é um paciente que trabalha, tipo odonto, que faz ozônio, ele não vai deixar de fazer o tratamento de canal só aplicando ozônio, né? O ozônio, ele não faz milagres, ele é um complemento para a gente acelerar resultados. Sim. Tu falou um pouquinho das indicações, agora fala um pouquinho das contraindicações. Então, a gente tem contraindicações que a gente fala absolutas, né, e relativas. De absolutas, a gente só tem uma, né, que é o paciente, isso é uma doença genética, tá, que ele tem deficiência na enzima de glicose 6-fosfato desidrogenase, né, que ela é uma enzima responsável por organizar a parte da hemoglobina, então das hemácias. Só que esse paciente na anamnese ele já vai provavelmente te relatar que ele tem, porque qualquer medicamento que ele tome, seja antibiótico, anti-inflamatório ou qualquer coisa que gera estresse no corpo dele, esses glóbulos vermelhos tendem a estourar, explodir, que a gente fala, né? E ele tem uma reação muito, muito ruim, que às vezes ele tem que fazer reposição no hospital, enfim, né? Essa é uma contraindicação absoluta, mas como ela é de caráter genético e a gente sabe que dá mais em homens essa doença, então na avaliação a gente já costuma mais ou menos saber. Se a gente tem dúvida, normalmente a gente manda fazer uma dosagem, né, no laboratorial para ver se ele tem deficiência mesmo nessa enzima, né? E as relativas são, não está controlada a pressão arterial, a glicose não está estabilizada, né? Tá com o colesterol muito alto, que a gente vê que não dá para trabalhar. Aí a gente primeiro organiza a pessoa, indica para um médico ou para um nutricionista para baixar essas dosagens, né, do hemograma, para depois sim retornar para nós, né? Mas então a contraindicação absoluta mesmo é dessa enzima, e o resto é a relativa, como em vários outros procedimentos e protocolos que a gente costuma atender. Né? Em meio a essa pandemia, né, se fala bastante em melhorar a imunidade, né, tanto com medicação, alimentação. O que a ozônio ela pode trazer como benefício, tanto como prevenção ou até, de repente, a ozônio ela combate o coronavírus? A ozônio ela não combate o coronavírus, isso tem que ficar bem claro para as pessoas não se iludirem, assim como muitas pessoas referiram que tinha que tomar vitamina D e tal. É tudo para aumento de imunidade, né? Sim, a ozonioterapia ela é muito boa para aumento da imunidade, então preventivo sim. Não significa que você não vai pegar o coronavírus ou qualquer outro tipo de vírus, mas se você pegar, talvez as reações que você venha a ter não sejam tão fortes, sejam mais brandas do que você
teria se não fizesse o tratamento, né? Então, através da aceleração do metabolismo, aumento da oxigenação do sangue, a gente consegue trabalhar a parte, né, da imunidade, e também a gente usa pós-Covid, né, a terapia do ozônio complementar, sempre lembrando. Então, o que as pessoas costumam relatar pós-Covid, alguns pacientes? Fadiga extrema, cansaço, fraqueza respiratória, grandes esforços, até às vezes aos pequenos esforços, dor pelo corpo inteiro, às vezes edema nas pernas. Queda de cabelo também, queda né? capilar. Queda capilar, muita gente vem relatando, e não é uma coisa que fala assim, eu peguei o Covid e daqui um mês vai cair. Às vezes tem pessoas que estão me relatando depois de 3, 4 meses que tiveram contato com o vírus, e aí estão relatando uma queda bem anormal do que a gente considera, né, das estações do ano e das fases do crescimento capilar. E também, né, a outra parte que as pessoas estão relatando muito são as dermatites de contato, alergias pós-Covid, né, que ainda não tem nenhum estudo científico grande comprovado, mas já estão começando a estudar o que está causando isso, o que a pós-lesão do Covid está fazendo, né. E aí a gente usa sim para aumentar a oxigenação no sangue, melhorar todo o funcionamento metabólico e fisiológico do corpo, associado, claro, às nossas terapias fisioterapêuticas de base, sejam elas respiratórias, de reabilitação, né, enfim, ou de condicionamento físico. Sim. E quais os profissionais que podem aplicar essa terapia? Então, no Brasil, o Ministério da Saúde, em 2018, criou, né, a Lei 702, que inclui a ozonioterapia dentro das especificidades de terapias integrativas, tá? Pelo SUS. Então, isso significa que qualquer profissional da saúde que tenha curso superior, ele pode aplicar, e é ele quem vai avaliar e determinar as vias de aplicação. Então, não tem ainda um consenso ou uma lei que proíbe, por exemplo, o fisioterapeuta, né, que tem o curso superior e tem a especialidade de ozonioterapeuta, de aplicar injetável ou não poder aplicar autohemoterapia. Mas vale o bom senso, né? Eu, como fisioterapeuta, eu não faço a autohemoterapia, porque eu não tenho contato com essa parte de veias, de retirar sangue, enfim, eu nunca tive esse contato no meu nível superior, como um enfermeiro tem, por exemplo, né? Então, vale o bom senso, assim como um dentista, por exemplo, um paciente não vai querer aplicar um ozônio para tratar uma inflamação do tendão do joelho, por exemplo, né? O tendão patelar, porque ele não tem a parte complementar que seria para fazer essa terapia, essa reabilitação, apesar de ter o conhecimento do ozônio. Então, eu sempre friso que vale o bom senso de cada profissional manter o foco da ozonioterapia dentro da sua área, né? Então, fazendo a complementação com a sua profissão. Uhum. Tu falou que é especialista na parte de dermato, né? E também a ozônio pode ser feita também para a parte da estética, né? Sim. Como que é feita essa aplicação? Quais as disfunções que podem ser tratadas? Então, na estética, a gente trabalha muito com várias disfunções, porque a ozônio a gente combina com vários tratamentos, a gente faz combinações, lembrando por isso que ela é complementar, né? Então, a gente faz a parte também via retal, normalmente nos protocolos, né? Para tratamento de gordura localizada, para tratamento de estrias, para tratamento de celulite, para tratamento de queda capilar, calvície, para tratamento de olheiras, para tratamento de flacidez, para tratamento de cicatriz hipotrófica de acne. Só que a gente sempre mescla com outras técnicas, depende muito da nossa avaliação, mas costuma ter uns resultados muito satisfatórios e bem rápidos também, por causa da aceleração. Então a gente usa normalmente o retal e normalmente a via injetável, né? Então, tem a gordura localizada, a gente tem o aparelho, né, que ele é regulamentado pela Anvisa, e aí a gente vai lá dosar quantidade de concentração, de volumetria, de ozônio, e aí a gente tem um cálculo que a gente faz para cada patologia, quantos pontos a gente vai aplicar e quantos ml por ponto a gente vai aplicar. Então, tipo, eu não vou sair aplicando sem contar, sem saber, né, nem nada. E aí, logo após ou antes, a gente faz técnicas
diferenciadas, radiofrequência, microagulhamento, às vezes não é na mesma sessão, então às vezes a gente combina, eu vou fazer tal dia a gente vai fazer ozônio, vai esperar 10 dias depois a gente vai aplicar outra técnica, porque também a gente tem que entender o processo inflamatório que o corpo sofre e respeitar isso, né? Sim, é um atendimento individualizado, né? Isso aí. E a importância da avaliação, né? E de um profissional Com certeza. qualificado, especialista na área, né? Sempre pensando nisso. E é muito importante que as pessoas que venham procurar fisioterapia, ozonioterapia, enfim, qualquer especialidade, não chegar querendo o tratamento que o colega fez, que o amigo fez. Porque a gente precisa dessa avaliação. Às vezes, aquela técnica que você quer fazer não é indicada para você, né? Às vezes, a técnica, ela vai ser muito boa pro teu amigo, mas ele faz lá 5 vezes por semana atividade física, ele vai no nutricionista, mas você é sedentário, mas ele não se alimenta bem. Então tem que respeitar cada organismo e respeitar também o profissional que tá ali e te avaliando, né? Ele sim vai te indicar qual é a melhor técnica e vai saber qual é que vai dar mais resultado para você. Então, às vezes eu chego no consultório muitos pacientes, eu quero fazer ozonioterapia para isso. Mas às vezes o paciente não precisa de ozonioterapia, ele precisa de algumas coisas antes. Às vezes é só um cuidado que precisa ter em casa, né? Às vezes é um exercício que tá faltando, a pessoa tem muita dor, mas às vezes ela não tá com inflamação. Ela Os hábitos diários influenciam bastante, ela tem né? que começar a fazer uma atividade de vida diária, isso já vai bastar, né? Passar umas sessões de alongamento, né? Então é muito importante que a gente saiba que tem esses recursos e que possa utilizar, mas também saiba que cada pessoa é uma pessoa e organismo diferente responde diferentes, às vezes, com as mesmas técnicas, né? Isso aí. Hoje no mercado a gente encontra bastante os produtos cosméticos ozonizados, né? Como que é a relação da ozônio? Eles têm ozônio na composição? Não, na verdade, o que é? Né? Normalmente, a indústria cosmecêutica, farmacológica, eles utilizam de óleos poliinsaturados, né? O que é óleo poliinsaturado? É que eles têm várias ligações químicas. Então, quando ele sofre o contato com o ozônio, porque o ozônio ele é altamente oxidativo, né, gente? A gente tem que lembrar da camada de ozônio que protege a gente dos raios ultravioletas. Então, ele não é uma coisa assim tão simples e tão fácil. A gente tem que tomar cuidado, até porque não se inala ozônio, por isso que tem que ter um aparelho bem seguro, um local arejado, porque a gente não pode inalar ozônio. O ozônio, ele mata, tá? Se a gente ficar respirando, a gente mata. Tanto é que a gente mata, ele mata. Então, tanto é que quando a gente tá muito tempo trabalhando com ozônio, o que a gente recebe na orientação dos cursos que a gente faz é que se chegar a escapar um pouquinho de ozônio, a gente ter uma vitamina C em alta dosagem para tomar, que ela na hora corta o efeito do ozônio, né? Justamente porque ele é letal respiratório. Tem muitas pessoas que acham que tem que inalar ozônio para tratar vias respiratórias e não. Isso daí é altamente letal e a pessoa pode morrer em poucos minutos respirando ozônio, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa parte também de cuidados, né, de biossegurança. Enfim, o óleo, ele entra em contato. Então eles botam lá uns cabinhos que fica por um tempo fazendo esse processo dentro desse óleo. Óleos poliinsaturados que eles costumam usar bastante, óleo de girassol e óleo de oliva, mas também tem óleo de coco, óleo de uva, todos esses. E aí fica lá por um tempo na máquina, passando ozônio, entrando em contato, e aí ele vai mudar a estrutura molecular desse óleo. Como ele é poliinsaturado, ele sofre algumas ligações químicas, mas ele não desestabiliza. E aí, então, ele fica um óleo ozonizado, porque ele começa a ganhar algumas características das eficiências do ozônio. Então, bactericida, fungicida, regenerativo, já porque o óleo de girassol já é um óleo, né, que faz regeneração tecidual, mas ele acelera muito esse Ele aumenta os benefícios do óleo. Isso aí. E aí, a indústria farmacêutica tem um aparelho, enfim, que dosa a quantidade de óleo ozonizado que ficou, de 800, de 600, de 400, né, que eles falam, né, de volumetria de ozônio. Dependendo dessa quantidade, ele fica até antisséptico. Então, de 800 para cima, a gente pode usar como um creme para as mãos antisséptico, substituindo o álcool gel.
Então a gente passa, tem hoje em dia na indústria farmacêutica, eu inclusive uso, né? Porque o álcool, ele resseca muito a mão, desidrata, e a gente tem que estar com a mão bem protegida para poder tocar nos pacientes, não pode ter ferida, né? Nem nada. Então eu uso ele como séptico e também tem a parte de regeneração tecidual para quem tem queimaduras, para quem tá com alguma feridinha, para quem tá com dermatite. E aí então ele tem de 200 a 400 esse poder regenerativo, mas que não arde. Se a gente for botar um óleo ozonizado de 800 de volumetria de concentração de ozônio em cima de uma ferida aberta, vai arder muito, porque ele tem função antisséptica, né? Então a gente tem que tomar cuidado também. Mas existe já nas farmácias de manipulação algumas que vendem já, tem indústrias especializadas em produtos ozonizados. Então elas já vêm lá todos cuidadinhos, se é antisséptico, se é para isso. Existe a parte cosmecêutica que está investindo também em protetor solar ozonizado, em rejuvenescedor ozonizado, que tá vindo agora, né? Então a gente anda testando. Eu sou uma que tô testando, eu não posso dizer se funciona ou não, porque ainda tá, sim, né? tô em teste, né? Mas sim, tem essa parte muito boa também, e ela serve para N coisas mas de assim, disfunções de pele, né? Sim. E se o óleo, os produtos, eles já têm os benefícios, né? Provavelmente só vai melhorar ainda os resultados, Sim, com né? certeza, né? E aí as pessoas às vezes ficam com uma feridinha ali que fica incomodando e tá tentando passar várias coisas e não funciona. E aí acaba usando o óleo ozonizado e, tipo assim, é O muito resultado é rápido, outro. é muito rápido. Queimados também, claro que não em queimadura de segundo grau, né? Mas queimadura ali, queimou com a panela, não ergueu bolha nem nada. Passa o De primeiro óleo ali grau. de girassol ozonizado, que ele vai acelerar o processo de cicatrização e diminuir a ardência também. Então ele é muito bom. Em relação à quantidade, a gente sabe também, né, que é muito individual, vai depender também da disfunção, do tratamento, né, que for escolhido para cada paciente, mas tem uma média de quantidade de sessões para cada pessoa, cada disfunção? Tem, na verdade, a gente calcula por dosagem de patologia. Então, a gente faz, por exemplo, concomitante insuflação retal e mais a parte de aplicação injetável. Então, tem uma quantidade por sessão e quantas sessões essa pessoa pode fazer durante um ano ou por 6 meses. Ela tem que dar um tempo também, porque a gente tem que lembrar que o ozônio, todo mundo fala que o ozônio é antioxidante, o ozônio não é antioxidante, ele é oxidativo. O que ele acontece? Ele vai entrar em contato com o corpo e aí o corpo vai tentar lutar contra ele para combater essa oxidação que está acontecendo no corpo, produzindo ações antioxidantes, antirradicais. Aí, então, por isso que vai aumentar a circulação sanguínea, vai aumentar todo o metabolismo, porque o corpo se obriga a ter que combater contra ele. Que ótimo então, Michele. Foi muito bom conversar contigo. Muito obrigada por ter aceito Obrigada o convite. eu pelo convite. E esclarecer nossas dúvidas aqui. Não, então qualquer coisa também vocês podem me seguir no Instagram, @micheleempassos. Qualquer dúvida também que alguém ficou e eu não consegui esclarecer direito, pode entrar em contato comigo ou pode entrar em contato com a Cíntia, que ela pode me repassar, né? Enfim, mas foi um prazer muito grande poder explicar um pouquinho sobre o ozônio, que eu sei que muita gente fica curiosa e às vezes não sabe como funciona e para quem recorrer para pedir informações, né? Como é uma coisa meio que nova assim no mercado. Isso aí.